o homem que sabe de tudo. Dário de Paula. Para começo de conversa, o prefeito de Volta Redonda, senhor Elderson Ferreira da Silva, candidato à reeleição Samuca Silva, apresentou representação na Justiça Eleitoral contra o nosso colega da produção do programa Dário de Paula e candidato a vereador, Renan Cury, e também contra Facebook Serviços Online do Brasil Limitada, na qual pretendia a remoção de publicações que estariam atacando sua imagem, configurando propaganda eleitoral negativa, bem como a condenação da multa por propaganda irregular. Samuca Silva pediu à Justiça Eleitoral que condenasse o candidato a vereador Renan Cury a pagar R$20 mil de multa por propaganda irregular e, se não fossem retiradas as publicações de sua página Informa Cidade e do perfil do Facebook, que lhe fosse imposta multa diária de R$5 mil. A Justiça Eleitoral considerou a ação improcedente. No relatório que antecede a sentença, o juiz eleitoral da 131ª Zona, Dr. Marcelo Dias da Silva, comentou: devidamente citado, o Facebook Serviços Online do Brasil Limitada apresentou contestação, na qual pugnou pelo reconhecimento da liberdade de expressão e menor interferência no debate democrático, bem como a inexigibilidade de fiscalização das publicações de seus usuários, bem como a não incidência de multa eleitoral. Renan Cury, por outro lado, apresentou sua contestação, alegando que o conteúdo das publicações veiculadas em sua página foram igualmente publicadas por outros veículos de informação e que não haveria qualquer ânimo difamatório em relação ao prefeito Samuca Silva. O canal que gerencia tem caráter meramente informativo à população e que suas postagens de cunho político são realizadas em sua página pessoal. Pontua ainda que não é adversário político direto do representante, eis que é candidato a vereador e não a prefeito. O Ministério Público Eleitoral apresentou seu parecer opinando pela improcedência dos pedidos formulados pelo prefeito Samuca. Na sentença, Dr. Marcelo Dias da Silva, juiz eleitoral, escreveu: de fato, assiste razão ao ilustre membro do Ministério Público Eleitoral e, malgrado o esforço argumentativo do ilustre patrono do representante, o pedido inicial deve ser julgado improcedente. Inicialmente, faz-se mister destacar as condutas alegadas e as respectivas responsabilidades de cada representado. Quanto ao Facebook, pugna o prefeito por sua responsabilização caso não promovesse a retirada das publicações questionadas. De fato, a única responsabilização possível dos provedores de serviços de internet decorre do eventual descumprimento de retirada imediata de material considerado ofensivo ou irregular pela Justiça Eleitoral. Sendo assim, considerando que a decisão indeferiu a liminar pretendida, não há que se falar em responsabilização do Facebook. Segue a sentença do juiz eleitoral. No tocante a Renan Cury, faz-se necessária uma discussão mais ampla. Alega o prefeito Samuca Silva que a maioria das publicações veiculadas na página Informa Cidade, administrada por Renan, seria matérias negativas quanto ao município, bem como quanto ao candidato à reeleição Samuca Silva. Aduz ainda que a mencionada página estaria sendo utilizada para promover e fazer propaganda eleitoral negativa em desfavor de Samuca Silva. Doutrinariamente, há consenso acerca da classificação da propaganda política em 3 modalidades distintas, quais sejam a propaganda institucional, a propaganda intrapartidária e a propaganda eleitoral. A primeira modalidade diz respeito ao que preconiza o artigo 31, parágrafo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil e constitui a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos.
A propaganda intrapartidária consiste na divulgação de ideias com a intenção de captar os votos dos integrantes do partido na convenção de escolha dos candidatos que disputarão cargos eletivos por esse partido e encontra-se prevista no artigo 36, parágrafo 1º da Lei nº 9.504/97. Por fim, segue o juiz. A propaganda eleitoral é o tipo de propaganda na qual partidos políticos e candidatos divulgam não apenas as suas candidaturas, mas suas propostas políticas com a finalidade de demonstrar ao eleitor que são os mais aptos a assumir os cargos eletivos que disputam. Finalmente, sempre há a opção de se recorrer à via ordinária para se buscar a justa reparação nos casos extremos, podendo o ofensor responder eventualmente pelos crimes de calúnia, injúria ou difamação. No caso em tela, como bem pontuado pelo Ministério Público Eleitoral, as publicações veiculadas por Renan Cury na página Informa Cidade apresentam caráter meramente informativo, não apresentando ataques diretos à honra do prefeito Samuca Silva. Há que se ter o cuidado de não conferir aos mandatários que estejam pleiteando a reeleição uma espécie de salvo-conduto, consubstanciado num direito de não sofrer críticas por sua atuação pública. Isso seria claramente uma distorção no processo político. Se toda a crítica à conduta de um prefeito que pretenda a reeleição for entendida como propaganda eleitoral negativa contra este, certamente, o equilíbrio buscado pela lei em relação aos competidores seria rompido a seu favor. No caso dos autos, não há impulsionamento de conteúdo negativo, tampouco a veiculação de ofensas contra o prefeito, mas unicamente a divulgação de notícias. Infelizmente, nem sempre as notícias serão favoráveis, ainda mais num momento de grave crise como a atual. E o doutor Marcelo Dias da Silva, juiz eleitoral da 130ª Zona, conclui a sentença. Por todo o exposto, julgo improcedente o pedido. Programa Dário de Paula, a verdade acima de tudo. A notícia, a entrevista, a reportagem, o comentário em cima do fato. Programa